Boa noite, turma. Aqui é o professor Isaac, mais uma vez, fazendo aqui uma videoaula para vocês, explicando o assunto, né? À distância aqui. Então, vamos começar. Bom, se largarmos uma pena e uma pedra de uma mesma altura, observamos que a pedra cai primeiro. Isso ocorre, entre outras coisas, devido ao fato de a pena ter maior superfície de contato com o ar. Desse modo, a resistência do ar é maior sobre a pena. Por isso, pensamos que os corpos mais pesados caem mais depressa que os mais leves. No entanto, a seguinte experiência mostra que isso não é verdade. Então, nós temos aqui um tubo onde existe uma pena e uma pedra, e devido ao efeito da resistência do ar, essa pena demora mais a chegar ao solo, tá? A chegar ao final do tubo, aqui no caso. Já num tubo onde há o vácuo, né, ou seja, onde há ausência do ar, tanto a pena quanto a pedra chegam ao mesmo tempo ao fim do tubo. Chamaremos de movimento vertical o movimento de subida e descida que os corpos realizam sujeitos à gravidade nas proximidades da Terra, e desprezaremos a resistência de qualquer espécie. Movimento de descida, né, de cima para baixo, e movimento de subida de baixo para cima, aqui como o nosso jogador de tênis aqui levantando a sua bola. Os corpos são atraídos pela Terra porque em torno dela há uma região chamada campo gravitacional, exercendo atração sobre eles, tá? E esse campo existe em todo o nosso planeta, ok? No campo gravitacional, os corpos são atraídos para a Terra, sofrendo variação de velocidade por terem adquirido aceleração, chamada de aceleração da gravidade ou simplesmente gravidade, representada pela letra G. Tá? Personagem aqui, né, caindo de paraquedas, e aqui nós temos a ação da gravidade, tá, atuando sobre ele. Nossa aceleração da gravidade. Para mostrar como se calcula a aceleração da gravidade, basta observar a seguinte experiência. Né? Largamos um corpo a uma certa altura da superfície da Terra e fotografamos a sua queda com uma lâmpada especial, chamada estroboscópica, que pisca a cada 0,2 segundos, permitindo obter a sequência de fotos indicada na figura. Tá? Então aqui o nosso corpo descendo, tá? Em cada momento que aparece uma piscada da lâmpada, e temos aqui o tempo e as posições desse corpo no decorrer do tempo. Tá? E a aceleração. Perceba que a aceleração então, é pequenas variações no decorrer do tempo. Ok? Então aqui nós vamos tirar uma aceleração média, e essa aceleração média que vai ser a nossa aceleração da gravidade, o valor da aceleração da gravidade. Construindo o gráfico da posição em função do tempo do movimento, obtemos uma parábola. Portanto, o movimento é uniformemente variado. Para determinar a aceleração desse movimento, usaremos espaço igual a 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado, pois a velocidade inicial é nula, o corpo é largado do repouso. Assim, obtemos um valor médio próximo de 9,8 metros por segundo ao quadrado para a aceleração. Tá? Então, aqui, nós temos aqui um corpo lançado de uma certa posição, e ele, uma posição inicial, a descer aqui essa trajetória, ok? Então, a origem das posições, a gravidade puxando esse corpo para baixo, tá? E aí nós temos o seguinte, espaço igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Só que nós vamos considerar esse ponto inicial aqui como zero, tá? Então é como se ele saísse do repouso, tá? E como ele foi abandonado, ele foi largado, a velocidade inicial dele também é zero. Por isso, espaço inicial zero, velocidade inicial zero, sobrando somente 1/2 da aceleração vezes t ao quadrado, tá? Nós citamos aqui. Bom, o que vai diferenciar do movimento uniformemente variado para o movimento vertical? Nós vamos trocar a aceleração A
da nossa fórmula pela letra G, para simbolizar que é a aceleração da gravidade. Essa é a aceleração com que os corpos caem próximo à superfície da Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade é sempre vertical e dirigida para baixo. O valor da aceleração da gravidade varia de ponto para ponto na superfície da Terra e diminui com a altitude. Seu valor médio ao nível do mar é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas, para facilitar os cálculos, usaremos muitas vezes o valor aproximado de G, 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Que vai facilitar muito os nossos cálculos. Galileu Galilei, astrônomo e físico italiano, é considerado o fundador da ciência experimental moderna. Descobriu as leis da queda dos corpos e a lei que rege o movimento do pêndulo. Enunciou o princípio da composição dos movimentos. Aperfeiçoou instrumentos como o relógio e o telescópio. Suas conclusões eram baseadas mais em observações e nos resultados dos experimentos do que na lógica dedutiva. Galileu Galilei realizou uma série de experiências sobre a queda livre dos corpos e chegou às seguintes conclusões. Todos os corpos, independente de sua massa, forma ou tamanho, caem com a mesma aceleração. A distância percorrida por um corpo em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo gasto para percorrê-la, isto é, a função horária das posições, o espaço em função do tempo, é do segundo grau. Para estudar a queda dos corpos, vamos considerar dois tipos de lançamentos, vertical para cima e vertical para baixo. Tá? Quando o movimento é vertical para cima, como no caso aqui da nossa garotinha, ela está jogando a bola para cima, então ela sobe com uma aceleração negativa. Por quê? Porque a força gravitacional, a aceleração da gravidade está sempre dirigida para baixo. Tá? Qualquer corpo que você abandone, ele vai sempre se dirigir para baixo. Se a aceleração da gravidade é constante e a função horária das posições é do segundo grau, decorre que a queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado e, portanto, vale todas as funções e conceitos deste movimento. Então, nós temos aqui o movimento retilíneo uniformemente variado, função espaço em função do tempo, velocidade em função do tempo, e no movimento vertical é a mesma fórmula, tá? Espaço em função do tempo. A única diferença é que mudamos aqui A, que é a aceleração, por G, que é a aceleração da gravidade, tem um valor fixo, que no caso nós vamos considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Lançamento vertical para cima. Um corpo lançado verticalmente para cima realiza durante a subida um movimento retilíneo uniformemente retardado, pois o módulo de sua velocidade diminui no decorrer do tempo. Exemplo 1. Um corpo é lançado do solo verticalmente para cima, com velocidade inicial de 30 metros por segundo, desprezando a resistência do ar e admitindo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule, letra A, o tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima. Percebam que precisamos apenas da velocidade inicial e do valor da gravidade, que é fixo. Tá? Com esses dois valores, nós já podemos fazer o cálculo, do tempo gasto para o corpo atingir a altura máxima. Adotando a trajetória indicada, temos, então olha só, o corpo está subindo, então sai do solo com 30 metros por segundo, com uma gravidade em sentido oposto de menos 10 metros por segundo. Então vamos fazer as nossas funções horárias. Espaço em função do tempo, temos aí que espaço é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de GT ao quadrado. Tá? Então, posição inicial. Como partiu do solo, a posição inicial é 0. Tá? A gente vê aqui, posição inicial é 0. Tá? Velocidade foi dada. Diz que o corpo sai com uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, 30. Mais 1 meio da aceleração, que é a gravidade, a aceleração da gravidade, que vale menos 10, vezes o tempo ao quadrado. Então, chegamos aqui à nossa função horária. Ok? Velocidade é igual a velocidade em função do tempo. Nós temos que velocidade é igual a V0 mais
gt. Nós já sabemos que ele vai sair do chão com a velocidade de 30 metros por segundo. Então, velocidade inicial e aceleração negativa, porque o movimento é de baixo para cima, está subindo. Tá? Então, vamos lá. Na altura máxima, o que acontece na altura máxima? O corpo chega, ele para, né? Então a velocidade dele fica zero e ele retorna. Né? Todo corpo faz isso. Você pode pegar aí a sua caneta, o seu lápis e jogar para cima e você vai ver. Tem um momento que ele vai parar e vai retornar. Que na altura máxima, tá? A velocidade ela é igual a zero. Tá? Logo, nós temos aqui ó, que V é igual a 30 menos 10t. Então, velocidade final aqui, ó, igual a zero, tá? Igual a 30 menos 10t. Pego esse menos 10t, tá? Passo para o outro lado, vai passar positivo, ali, ó, menos 10t. Tá multiplicando, passo 10 dividindo. 30 dividido por 10, 3 segundos, tá? Então, o tempo é igual a 3 segundos. Esse é o tempo de subida desse corpo. Letra B, a altura máxima atingida em relação ao solo. Então, se esse tempo 3 segundos é o tempo de subida, então nós temos aqui, ó, que em 3 segundos ele vai atingir a altura máxima, ok? Que é o tempo de subida, né? Então, S igual a 30 menos 5t ao quadrado, que foi o que nós encontramos, né? Quando definimos as nossas funções. Então, S é igual a 30 vezes o tempo, que é 3, menos 5 vezes t ao quadrado, então 5 vezes t ao quadrado. Então nós temos aí, ó, 3 vezes 30, 90, né? 3 ao quadrado é 9, vezes 5, 45. Então 90 menos 45, nós temos que a altura máxima é de 45 metros. Aí na letra C, o tempo gasto pelo corpo para retornar ao solo. Então, peraí, ele saiu do chão com a velocidade de 30 metros por segundo. Qual será a velocidade que ele vai retornar ao solo? Então, no solo, a posição é zero. Então, eu vou chamar S de zero, tá? Porque a altura máxima que ele atinge é 45, ele partiu do ponto zero, que é o solo. Então, zero igual a 30t menos 5t ao quadrado, né? Aí eu pego, coloco 5t em evidência. 5t, tá vendo? Por que 5t? Porque 5t vezes 6 dá 30t. E 5t vezes t dá t ao quadrado, tá? Por isso o sinalzinho negativo aqui também, tá? Vai ficar menos 5t ao quadrado. Aí nós temos duas possibilidades. Vamos pegar aqui, ó. 5t igual a zero, né? Porque aqui é uma explicação. Quando você tem um produto, você tem o primeiro termo vezes o segundo termo. Se o produto dá zero, nós temos que um desses dois aqui é zero. Então, 5t igual a zero, vou passar o 5 dividindo, vai dar zero. Então, t1 é igual a zero, tá? Que é exatamente o tempo que ele está saindo do chão. Aí, quando eu pego aqui, ó, 6 menos t igual a zero, eu vou passar o t para o outro lado, vai ficar então que t é igual a 6 segundos. Então, ele tem dois tempos que ele está no chão. O tempo t igual a zero, quando ele inicia o movimento, e no tempo 6, que é quando ele retorna ao solo. Tá? E como é uma equação de segundo grau, então ele partiu do chão, subiu, retornou. Percebam que ele levou 3 segundos para subir e levou 3 segundos para descer. Então, o tempo total foi quanto? 6. Tá? Letra D, a velocidade ao chegar ao solo. Quando t é igual a quando t é igual a 6 segundos, v é igual a quanto? Qual é a velocidade quando ele chega ao solo? Que é o instante que ele chegou ao solo é 6 segundos, ok? Então, v é igual a 30 menos 10t, nossa função horária da velocidade. Substitui, então, o tempo 6. 6 vezes 10, 60. 30 menos 60 dá menos 30. Perceba, então, a velocidade inicial é 30 e a velocidade final é menos 30. Então, o corpo retorna com a mesma velocidade que ele subiu. Então, perceba, um projétil ele retorna ao solo com a mesma velocidade com que ele saiu. Tá? Não esqueçam disso. Então, observe que o tempo de subida é igual ao tempo de descida.
a velocidade de saída é igual à de chegada, em módulo, ok? Então temos aqui nossos gráficos do espaço por tempo, né? S em função de t, ok? Então olha só, posição inicial 0, né? Partiu do chão. Aí ele atingiu a altura máxima em 45 metros, tá? No instante 3 segundos, ok? E retornou ao solo no instante 6 segundos. Tá? Então é a nossa parábola, o gráfico do espaço por tempo. A velocidade. Ele partiu do solo com a velocidade de 30 metros por segundo, ok? Atingiu a altura máxima em 3 segundos, onde a velocidade é zero, é o ponto que ele muda de sentido, ok? E aí ele retorna ao solo, né, em 6 segundos com a velocidade igual a menos 30. Então, velocidade de saída igual a velocidade de chegada, ok? Então, as respostas aí, letra A, 3 segundos, tempo que atinge a altura máxima, letra B, 45 metros, altura máxima atingida pelo corpo, 6 segundos é um instante de tempo que ele retorna ao solo, menos 30 metros por segundo a velocidade com que ele retorna, e letra E, né, os gráficos espaço por tempo e velocidade por tempo que estão mostrados aqui em cima. Ok, pessoal? Vamos continuar. Exercício aí para vocês. Ó. Percebam que é o mesmo raciocínio. Um corpo é lançado do solo verticalmente para cima com velocidade inicial, só que em vez de 30 agora é 40 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e admitindo G igual a 10, calcule exatamente as mesmas questões. Então é para você treinar aí e fixar o assunto, tá bom? E depois mandar para o e-mail do professor. Lançamento vertical para baixo. Um corpo lançado verticalmente para baixo realiza, durante a descida, um movimento retilíneo uniformemente acelerado, pois o módulo de sua velocidade aumenta no decorrer do tempo. Tá? Nos nossos exemplos aqui na tela, vemos que no vácuo os dois corpos chegam ao mesmo tempo ao solo e na Terra aqui com a presença do ar, né, você vê que a pena sofre uma resistência e chega logo depois da pedra, ok? E nós temos que a gravidade dirigida para baixo, né, a aceleração, possui um valor positivo. Então temos aqui, ó, exemplo 2. Abandona-se um corpo do alto de uma torre de 80 metros de altura. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10, determine o tempo gasto pelo corpo para atingir o solo e a velocidade do corpo ao atingir o solo. Então, quais são nossas funções horárias? Né? Então, temos aqui um corpo abandonado de uma altura de 80 metros, tá? Então, vamos considerar aqui em cima, no ponto onde foi lançado, o espaço inicial 0. Tá? A gente vai contar agora de baixo para cima. Então, aqui em cima é 0, tá? E aqui embaixo, onde ele chegou, que é o 80, tá? Então, ó, saiu do 0 até a posição 80, tá? Sentido de cima para baixo. E gravidade positiva, gravidade 10, tá? Então, a função do espaço, S igual a S0 mais VT mais 1 meio de GT ao quadrado. Posição inicial, 0, ok? Velocidade inicial, o corpo foi abandonado. Se ele foi abandonado, ele não estava com velocidade. Velocidade inicial também é 0. Sobrou aqui, ó, 1 meio de G, que é 10, gravidade é 10, vezes o tempo ao quadrado. 10 dividido por 2 dá 5, então, ó, nossa função vai ser S igual a 5t ao quadrado. Só isso. Velocidade. Então, nós temos aqui que a velocidade em função do tempo, V igual a V0 mais GT. Novamente, o corpo foi abandonado, então ele não tem velocidade inicial. Então, sobrou aqui, ó, gravidade vezes tempo, GT. Então, G vale 10, então velocidade é 10 vezes o tempo. Ok? Então, vamos lá. O tempo gasto pelo corpo para atingir o solo. Qual é a altura que ele está descendo? 80 metros, só substituir aqui. Vamos ver aqui o raciocínio agora. Ó, adotando a trajetória indicada, temos no solo, o espaço vale 80 metros. Substitui 80 no espaço, né, a posição 80. Passo 5 dividindo.
80 dividido por 5 dá 16. Tira a raiz quadrada, vai me dar mais ou menos 4. Ou seja, 4 segundos ou menos 4 segundos. Não existe tempo negativo, então fica somente o valor positivo. Tempo, então, igual a 4 segundos. Acabou. Simples assim, ó. Facinho, facinho. E letra B, velocidade é igual a 10 vezes t. Então vamos lá. Se o tempo para chegar ao solo foi 4 segundos, então velocidade 10 vezes 4, 40 metros por segundo. Então a velocidade com que ele chega ao solo, 40 metros por segundo. Super simples, tá? Espero que vocês fixem essas questõezinhas aí. Agora um pequeno treino para vocês, ó. É o mesmo raciocínio. Abandona-se um corpo do alto de uma torre de 180 metros. Agora aumentei mais 100 metros na torre aí. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo gasto pelo corpo para atingir o solo e letra B, a velocidade do corpo ao atingir o solo. Ok, pessoal? Então, temos aí duas questões apenas, tá? Super simples. Dá uma olhada no exemplo, treina, faz o exercício, resolve e manda para o professor pelo e-mail. Boa noite a todos e até a próxima aula.